Olá, eu sou a Vanessa do Amor e vamos juntos ao Nós Dois com Deus. Estamos no 5º dia do nosso desafio de 40 dias para uma jornada de uma vida a dois transformada, onde o seu casamento tem mais admiração, mais paixão, mais desejo. Eu reservei esses títulos que eu tenho visto dia a dia em atendimentos, em palestras, em lugares que eu vou fazer imersão com mulheres, e as queixas que chegam para mim estão diluídas ao longo desses 40 dias, e eu tenho certeza que é uma consolidação, uma construção para que você seja alcançado e transformado. Então, coloque em prática tudo isso para que você vivencie isso e você acredite que essas pequenas melhorias, uma após uma a cada dia, vocês possam melhorar. E hoje vamos falar sobre vamos construir a nossa família? Você está construindo a sua família? Você consegue olhar para sua esposa e falar, estamos construindo uma família? Você consegue olhar para o seu marido e dizer, estamos construindo uma família? Ou será que vocês ainda são um prolongamento da família de origem de vocês? Como assim? Será que vocês estão tentando replicar o que acontecia na casa do seu pai e da sua mãe? Ou será que você ainda não conseguiu trocar a obediência que você tinha pelos seus pais por honra? Quando a gente se casa, a gente troca obediência por honra. Ao invés de ter que obedecer ao pai e à mãe, que a mãe pode falar assim, você não pode mais fazer isso. E se for um acordo entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, você não vai fazer porque a sua mãe falou? Ou será que vocês conseguem chegar em um acordo juntos como casal, sem ter que fazer pirracinha, mas um com o outro, consolidando, tendo uma voz mais ativa um com o outro? É importante demais isso. Isso muda muito o casamento. Eu me lembro de um dos casais que eu atendi que o problema era que ela sentia que ele era muito conectado com a mãe ainda. Era um bom marido, era um bom pai, mas tudo que a mãe falava, Deus no céu e a mãe dele na terra. E eles não conseguiam se consolidar como casal, porque ela sentia que ela não era prioridade, que tudo era a mãe dele na vida dele. Até que a gente conseguiu fazer alguns combinados simples. E ela percebeu que, na verdade, ela era a rainha da vida dele, porém, ele tinha uma gratidão com os pais tão forte que ele se sentia na dívida. Ele se sentia ainda numa certa obrigação de fazer certas coisas porque talvez estaria desonrando ou sendo ingrato. Ele não havia sido liberado pelos pais. E eu não tô aqui para falar que os seus pais ou os seus sogros irão liberar você, ou seu marido, ou sua esposa. Mas eu estou aqui para dizer que vocês vão ter que saber se posicionar. A gente não pode querer mudar o outro, a gente pode mudar a si mesmo. Eu não posso querer mudar outras pessoas. Tem gente que tá querendo mudar a sogra. Minha filha, você vai ficar cansada. Querido, você vai ficar cansado. A gente precisa mudar quem? A si mesmo. Se é difícil mudar a si mesmo, fala pra mim. Quantas vezes você quis parar de tomar refrigerante e fala assim, eu tô bebendo. Pra quem já não bebe refrigerante, tá tentando cortar o glúten ou a lactose ou outros alimentos que inflamam o corpo. Não é difícil? Imagina querer mudar outra pessoa. Se é difícil comer uma besteirinha aqui ou ali, imagina conter uma outra pessoa. Se até o próprio estômago você tem dificuldade, por que você acha que vai conseguir mudar o outro? Entende isso? Ai, Vanessa, mas eu já consigo dominar o estômago. Pode ter certeza que tem outras coisas aí pra você dominar. Porque a vida não para. A gente sempre tá em refinamento, em aperfeiçoamento. Então, compreenda que despedir, deixar com que o pai e a mãe não sejam apenas uma figura onde vocês estão replicando um modelo e não conseguem construir a própria casa, é fundamental. É fundamental porque existem muitos casais brigando, com conflitos, porque não conseguem construir a própria família, porque existe uma dívida aberta ainda com a família de origem, pai, mãe, irmãos. Então se despeça hoje mesmo. Agradeça, mas construa uma casa. Como que a gente vai começar então, Vanessa? Já que é tão difícil isso, comece se posicionando. Se antes as pessoas podiam ir na sua casa sem avisar, a partir de agora você receba bem e comunique. Gente, olha, a partir de hoje a gente está trabalhando muito, a nossa rotina está um pouco desajustada, a gente está fazendo umas mudanças aqui para melhorar nosso convívio. Então, a partir de hoje, quando você quiser vir aqui, me avisa que pode ser que eu não esteja em casa.
Ah, mas eu posso ficar na sua casa sem você estar. Mamãe, desculpa, mas não faz sentido você estar aqui se eu não estou. Você tá vindo pra me visitar ou visitar a minha casa? Sabe? É falar com amor. Não precisa nem falar assim, né? Pode falar de uma forma mais amena, mas falar com amor, porque cada um sabe o pai e a mãe que tem. Cada um sabe o sogro e a sogra que tem. E uma coisa importante, a mulher põe limite nos próprios pais e o marido põe limite nos próprios pais. Cada um que cuide dos seus pais. Nada da mulher agora querer se intrometer com a sogra e falar que a sogra faz isso ou faz aquilo. O próprio filho faz com a mãe. E isso vai proteger vocês. Isso vai resguardar vocês. Ai, mas meu marido não toma uma atitude. Então você vai precisar continuar se posicionando para que o seu marido entenda que ele precisa se posicionar com a mãezinha dele. Porque senão você que vai ficar como errada no final das contas. Porque quando é filho com pai e mãe, ó, eles se resolvem. Agora, quando vem uma pessoa de fora pra falar, e aí você precisa entender o seguinte, aqui mora o X da questão. Guarda isso no seu coração, com todo o seu entendimento. Todo casamento passa por momento difícil. Alguns por momentos mais difíceis, outros por menos difíceis. Mas em algum momento é um momento difícil. E pode ser que, nesse momento difícil, chegue ao ponto, né, de que o marido, que a esposa, recorra aos pais para pedir uma opinião, para compartilhar ou desabafar alguma coisa. Geralmente os pais, eles são as pessoas mais acessadas em momentos de crise em um casamento. Né? Comemore se você nunca teve que compartilhar um momento de crise com os seus pais ou com ninguém, porque significa que o seu casamento nunca passou por uma crise de fato. Mas quando os casais passam por uma crise, geralmente eles compartilham comigo. Ah, eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe, eu compartilhei e tal, porque se sentem mais seguros. Então, se você for uma pessoa amada pelos seus sogros, você pode ter certeza que nesse momento eles vão te defender e vão falar: que isso? Como é que você vai largar fulano? Vai te empurrar de volta pro seu casamento, sabe? Porque eu vejo, é muito legal em casamentos, em estruturas familiares saudáveis, que o cônjuge, às vezes, é tão querido pelos pais, que, às vezes, os pais, o cônjuge sempre fala: não, meus pais gostam mais dela do que de mim, né? Os meus pais gostam mais dele do que de mim. E faz com que exista uma conexão saudável na família. Então, proteja os seus sogros. Faça com que eles realmente, você não tenha que entrar em conflito, em contenda, em briga, porque na hora da dificuldade, se acontecer, eles é que vão te defender. Eles é que vão ser uma mola propulsora para que você permaneça nesse casamento. Então, isso é uma semente de vida para o futuro. Não deixe de semear essa semente, porque ela dá muito retorno. Ela é uma semente de paz. Não brigue. Pelo contrário, acolha, junta. Ao invés de espalhar, junte, para que vocês consolidem uma boa vida. Isso daqui não é sobre ter um afastamento familiar. Isso daqui é sobre ter fronteiras e limites, onde as pessoas consigam construir a própria família sem serem assombradas para repetir um padrão ou terem os mesmos costumes que era na vida de solteiro. Ah, era uma tradição da nossa família, todos os domingos a gente almoçar na casa da fulana. Vocês casaram. Então, será que eu preciso participar dessa tradição? Ou nós temos a liberdade de um final de semana ou outro a gente fazer o que deu na cabeça? Então, é sobre consolidar a própria história. E isso aqui, gente, isso aqui dá vontade de fazer, dá uma aula só sobre isso aqui. Sobre a pessoa conseguir romper com alguns paradigmas, medos, traumas, romper na vida, não ter medo do julgamento, do afastamento. Gente, isso aqui é bom demais. Então, reflita aqui. Trate bem, honre, obedeça, né? Quando você é solteiro, mas quando é casado, honre, para que você consolide fronteiras e as pessoas saibam até onde podem ir, para vocês dois juntos construírem a história de vocês sem essas intromissões. Então, faça o desafio, faça a tarefa e vambora. Até amanhã no próximo episódio.